aí, opa, coisa boa. Finalmente, né? Até que enfim, hein? Coisa boa, coisa boa. Muito bom vê-lo. Tudo bem, Dr. Kevin? O privilégio é meu, viu? Ah, Tanto trabalho para comunicar, né? sim, é verdade, verdade. Foi um desafio grande aí até acertarmos, mas graças a Deus deu certo. Graças a E, Deus. e tem muita gente aí na expectativa boa durante a Opa, semana. E o Dr. Kevin deu certo, manda para mim, queria ouvi-lo. Dr. Sandro, Cristiane, Ana Cristina, o pessoal que tem tido já esse relacionamento com a gente, que tem sim, sim. ouvido o senhor e eu tenho que dar esse testemunho aqui, né? O pessoal fica muito impressionado, lógico, com o conhecimento, com a habilidade, mas com a pessoa do senhor, né? Obrigado. A pessoa do senhor é muito agradável e isso faz com que o conteúdo também venha permeado, né, desse amor, desse alicerce, dessa sabedoria. E eu queria já iniciar agradecendo o senhor, né, por essa oportunidade, por esse privilégio de ouvi-lo e por esse tempo que a gente vai passar junto aqui, trocando essas ideias, tá bom? Muito bom, Eliel. Eu aprecio muito essas palavras e sou honrado para estar com vocês todos outra vez, através desse método médio virtual. E tudo que tenho e tudo que sou é somente pela graça de Deus. E vocês sabem disso, porque é a obra de Deus em nós e através de nós, para que o reino pode expandir, né? Então, muito obrigado. São palavras muito afirmantes. Não sei se tem uma palavra em português É por afirmante. aí. Mas Essa agora também é tem, né? uma parte boa. Muito bom. Doutor Kevin, a gente sabe, né, que o senhor é uma pessoa muito capacitada, né? Teve aí sua graduação em teologia, mestrado, doutorado, né? Tem uma influência muito grande no meio educacional e, por que não dizer, nas transações políticas, né, Uhum, conversando com deputados, senadores, uhum, e uhum. também o senhor acabou sendo um dos que impulsionou, se não é o principal líder da Haiti, né, essa É, instituição que trabalha com instituições educacionais de nível superior praticamente no mundo inteiro. sim, Mas antes de entrar nisso, como que foi a relação do senhor com o Brasil? Só para aqueles que ainda não sim, conhecem, sim, sim. saber um pouquinho dessa parte da história. Sim, aprecio muito a pergunta. Me desculpe porque eu estou segurando o meu celular com minha Tá, mão, sem então problema. de vez em quando Tá, eu vou me mudar, né? ok, ok. Eu tentei fazer a conexão no computador, no laptop, mas não deu certo. Sim. Então isso vai ter que. Olha, em 1900 foi é, foi muitos anos atrás, 1962, né? Sim. Quando que meus pais saíram dos Estados Unidos, do estado de Michigan, e foram para São Paulo. E nós moramos em São Paulo para 8 anos. Eu era uma criança Hum, de 6 anos de idade chegando lá, e o meu pai foi lá para ser o reitor da Faculdade Metodista Livre, a Faculdade de olha, Teologia de Metodista Livre, lá em São sim. Paulo. E nós chegamos lá, eu tinha 6 anos de idade, moramos lá para 5 anos, retornamos para 6 meses, só para, nós chamamos um furlough, para 6 meses, para reestabelecer contato com a família. E nessa época não tinha tanta viagem cada mês, ou cada, né?
Era muito mais difícil viajar sim, dentro dos países nessa época. Então, ficamos lá 5 anos e depois retornamos para mais 3 anos. Então, certo, total de 8 anos que eu morei em São Paulo. E durante legal. essa época, nas férias, viajamos no Brasil inteiro para ver o país, que era muito lindo, e nós formamos uma amizade, um amor, e era o nosso país, né? O Brasil era nosso também, mesmo que fomos lá como cidadãos estrangeiros do Brasil, moramos Sim, lá. E depois disso retornamos para muitos anos. Eu fiz o high school, colégio e entrei na universidade. E no começo da universidade fiz uma viagem com um grupo de 15 jovens para o Brasil outra vez, para 2 semanas. Isso foi a primeira volta para o Brasil para mim. E sim, depois disso, mais 20 anos e pode não visitar o Brasil. Comecei a retornar quando cheguei num ponto do meu ministério, depois de ser um pastor na igreja, um superintendente, depois o bispo da igreja, da denominação, e depois cheguei a ser o presidente do movimento evangélico norte-americano, a Associação Evangélica aqui nos Estados Unidos. E, interessante. e quando saí dessa posição, eu veio para Azusa como o deão, o diretor da Faculdade de Teologia aqui no Sim, Azusa. E nessa época tivemos conexões e uma era uma igreja coreana no norte de São Paulo. Eu fui lá para dar aulas e pregar. E isso foi a legal. outra primeira visita. E depois disso agora eu estou visitando. Bom, quando não tem pandêmico é 2 ou 3 vezes por ano. Legal. Então é assim. Interessante. Ah, Kevin, com a sua bagagem, conhecimento, experiência, a gente sabe que você acaba tendo uma relação também muito forte na Ásia, né, Sim. mesmo na África e na Europa, naturalmente. Como que você está vendo o cenário educacional nesse momento? É. O que o senhor acha que vai acontecer? Quais as mudanças centrais que podem acontecer a partir desse cenário? É uma boa pergunta, porque nesse momento, atualmente, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Só podemos imaginar o futuro depois, através e depois do pandêmico mundial que estamos experimentando agora. Mas eu sei que até este ponto houve várias mudanças grandes. Uma dessas mudanças era o entendimento de educação superior como uma viagem, uma Certo, jornada de integração, uma jornada de descobrimento da natureza endêmico da pessoa, quem nós somos. Em adição da, da expectativa de educação superior para treinar a mão de uma maneira sim, técnica. Em sim, várias partes do mundo, todas as universidades e as escolas estavam muito focado no treinamento das habilidades de uma pessoa. perfeito. E nos últimos 5 a 10 anos, houve um interesse que estava crescendo nessa área de descobrimento de quem nós somos na pessoa para informar e transformar as nossas atividades técnicas e práticas. Então,
houve um interesse, um movimento muito grande que estava começando a integrar o ser da pessoa Certo. com a habilidade da pessoa. Perfeito. Outro movimento era de conexões e parcerias dentro de escolas, pessoas, até programas educacionais que foram feitos não somente numa escola, mas numa conexão de institutos educacionais. Sim. Agora, o pandêmico mudou muito. A maioria da mudança resultando do pandêmico é uma mudança de metodologia, é uma mudança das possibilidades, porque Sim. todas as universidades, todas as faculdades, especialmente aqueles com recursos, né, os maiores, estavam experimentando no EAD, mas nem todos estavam tendo sucesso e nem todos estavam vendo as possibilidades. Eles estavam entrando com uma atitude que era uma coisa, era um dever, né? Não oportunidade, mas um dever. E agora o pandêmico já está criando essa ambiente e a expectativa que isso vai ser o normal, o novo normal. Isso vai ser a base, a fundamentação. Agora temos universidades e instituições que estão dizendo, olha, nós não vamos retornar como era antes. Nós vamos manter agora que fizemos essa mudança, que era uma mudança grande, né? Isso. De levar todas as aulas, todo o currículo, todos os serviços para o mundo virtual. Sim. Então, eles tiveram que fazer muito rapidamente, instantaneamente. E não tinha opção, né? Então, agora que muitos deles já fizeram isso, estão começando a ver que isso vai ter que ser uma mudança permanente. Porque o mundo está indo nessa trajetória virtual que aumenta as possibilidades de parcerias, que aumenta a acessibilidade para os estudantes, que é mais, não custa tanto, que aumenta as oportunidades de ter recursos e informação diversos através ao redor do mundo. Então, abre a visão e as oportunidades dos professores e abre a possibilidade da ensino. Então, estão vendo que isso é o novo normal. E agora a questão não é quando é que vamos voltar ao normal, mas a questão é quando é que nós temos que introduzir as aulas e programas presenciais, né? Então, temos que olhar para frente, não para trás. A atitude está mudando para ser não voltando ao nosso metodologia histórico, mas introduzindo as opções presenciais. Fantástico. Muito interessante o senhor colocar isso, porque nós, como o senhor colocou mesmo, né, nós já vimos nessa tentativa do EAD, do online, e a passos lentos, com muitas dificuldades. Sim. E aí dizem que guerras, revoluções e pandemias aceleram o processo histórico, que é o que nós estamos vendo, né? Aí entra a pergunta, Kevin, parece-me que o grande diferencial que o senhor trabalha, que algumas pessoas têm trabalhado, é justamente não ter o foco somente nas habilidades, aptidões, nas ferramentas, mas dar um passo atrás, se é que podemos dizer assim, e pensar na formação do humano, da pessoa integral, usando a imagem que um colega meu fala muito aqui,
Quando a gente trabalha só na aptidão, a gente acaba formando guerreiros, instrumentalizando guerreiros, ao invés de formar ser humano. E aí a gente tem uma sociedade de muita técnica, de muita ciência, mas uma sociedade quase que impossível de se viver, né? Porque falta esse recurso humano. Com essa nova possibilidade, como que o senhor acha que é possível continuar trabalhando a questão do humano, da essência, do ser, trabalhando muito mais essa questão de formar um bom cidadão que naturalmente também seria um excelente profissional? Bom, esse ponto é um ponto muito, muito importante. E cada vez que nós entramos numa crise de qualquer tipo, seja uma crise de saúde, pandêmico, seja uma crise político, seja uma crise econômico, como aqui 8 anos atrás, ou seja uma crise, crise social. Qualquer crise que entra oferece a oportunidade de examinar os resultados, as intenções e como é que se diz, a estratégia da educação superior. Então, por exemplo, agora no nosso país, talvez vocês já sabem, nos Estados Unidos tem uma tensão muito grande racial, né? Você sabe disso. E muitas pessoas, especialmente as instituições de educação superior, as igrejas, estão perguntando a mesma pergunta que o senhor falou agora. Como é que nós criamos um ambiente onde nós celebramos os tarefas e os resultados mais do que a consciência e o caráter da pessoa mesmo? Como é que nós criamos esse tipo de sociedade, né? E isso cria um peso, uma responsabilidade nas nossas universidades e igrejas, porque estamos treinando a mão sem formando a alma. E isso agora está nos enfrentando numa maneira muito, muito, muito intenso. Então, cada vez que nós, como sociedades, enfrentamos esses tipos de desafios, é uma oportunidade de refinar ou de aprofundar os nossos, não somente métodos, mas as filosofias, os goals, as intenções e o pensamento, a disposição da nossa cultura e as nossas instituições para que nós abraçamos como é que se diz, nós internalizamos a responsabilidade de integração da pessoa com as habilidades. Então, o professor que o senhor referenciou, não sei quem é, mas isso é um ponto muito, muito importante. E é por isso que as igrejas e as instituições educacionais superiores têm uma responsabilidade desproporcional maior na cultura para elevar a importância desta agenda, né? Agora, a segunda pergunta é como é que estamos fazendo isso? Porque temos igrejas muito, muito conservadoras, também temos igrejas muito liberais.
temos instituições muito conservadoras e muito liberais nos extremos do contínuo, sim, né? E eles respondem de uma maneira muito muito ativo, muito intenso para dizer radical, radical, exatamente, de uma maneira muito radical para dizer que eles usam as circunstâncias como razões ou para certo? racionalizar Isso, que o método de indoutrinação é a maneira através do qual nós temos que enfrentar esses desafios. Então, eles querem colocar mão pesado sim, para mais indoutrinação. Então, a palavra em várias dessas que, olha, a cultura, ela está tudo quebrado nessas circunstâncias norte-americanas raciais, é por causa da falta da igreja não pregar mais sim, intensivamente. sim, É a responsabilidade das instituições de educação superior, porque nós não estamos fazendo as indoutrinações sim, suficientes sim, baseado na palavra. Bom, sim. isso é uma resposta radical. E Radical e é, unilateral. exatamente, exatamente. E a nossa disposição tem que ser uma disposição mais aberta, mais generosa, Sim, mais de atitude de descobrir, sim, perguntar antes de dizer, né? E perfeito. isso é a plataforma educacional que nós queremos descobrir com uma curiosidade de perseguir a verdade de Deus, que é a verdade integrado, verdade pleno e verdade transformador. É uma Perfeito. resposta muito mais comprida do que deveria É. ser, mas espero que ajuda, né? Me perdoe É, tantas palavras, né? Sou pregador. é mais pergunta do que resposta, né, Kevin? Exatamente, é isso mesmo, é isso É mesmo. mais pergunta do que resposta. É, Não, que coisa. Eu acho que é por aí mesmo. O caminho é esse, né? Cada geração, cada tempo, cada circunstância, ainda que tenha o princípio da verdade estabelecido, as respostas, os meandros são diferentes, né? é. E toda radicalização, ela já começa perdendo, né? Exatamente. O Kevin, nesse sentido, quando a gente pensa nessa formação integral, até o nome que a gente deu para essa live seria isso, né? Educando para a vida, né? É, Então não é educando para a profissão, mas para a vida, para a existência, né? O que exatamente. envolve tudo. Quando a gente pensa nessa educação integral, quase que naturalmente a gente pensa no relacional. E no relacional presencial. Uhum. Porque também a gente não pode dizer que agora nós não estamos numa relação. É Só verdade. que ela não é presencial, sensível, tátil, né? É. E aí, como que fica? O senhor entende que é um pouco mais difícil essa formação que envolve a relação, mas que agora possivelmente será um tanto mais virtual? Isso se torna um fator complicador ou pode ter fatores positivos nisso também? Em desenvolvendo o ênfase no ser humano, é isso que está perguntando? Se pode Isso. ser um fator. Bom, eu acho que isso é que temos que descobrir, né? Mas é muito interessante que ontem nós tivemos um resource track, uma conferência, um seminário de Sim, ICHE sim. virtual, né? Precisamos cancelar o encontro na Suíça. Isso. Então eu disse, eu quero ter seminários
virtuais para os sim, membros que estão ao redor do mundo. sim, Metade, então, nós tivemos 2. E durante esse seminário, um dos dados que descobrimos é que a educação virtual, num modo virtual, sim, até é mais efetivo nos resultados e na formação da pessoa do que educação presencial. Quando eu ouvi uau, o Dr. Turon fazer essa palavra, dizer isso, sim, puxa, eu não sabia disso. Eu interessante, sabia que temos oportunidades, mas o grande desafio é de mudar o pensamento que nós temos, sim, que presencial é a única maneira ou é a maneira melhor para atingir esse alvo de sim, transformação da pessoa. E agora estamos descobrindo, especialmente numa geração de pessoas que mais jovens, que sim, atualmente a formação é mais efetivo através dos modos virtuais, né? interessante. Agora, para nós que somos mais, bom, como é que posso dizer, velhos, mais históricos, Idoso. idosos, né? Mas nós que já temos uma opinião formado, isso é uma verdade muito difícil para aceitar. Entendo. Mas na realidade, o modo é mais importante do que o objetivo. E nós temos agora a oportunidade de usar esse modo virtual para a Sim, transformação da pessoa, realmente. E estamos vendo a criatividade e as oportunidades que estão expandindo em números, interessante. em variedades de Sim, como nós temos que formar o ser humano, a alma, legal. a vida integral da pessoa através de métodos virtuais. Então, é uma realidade que está com nós agora. E não temos Legal. opção, né? Muito bom. Interessante. Essa colocação, eu acho que ela é muito interessante, né? É. E assim, muito, de forma muito pequena, muito tacanha. Uhum, Eu uhum. percebo que eu estou tendo mais relacionamento com um número maior de alunos É, do que eu tinha presencialmente. é. O número de alunos que eu posso entrar numa relação mais direta, ele está sendo maior virtualmente do que presencialmente. É É, interessante. é. Agora, eu também estou descobrindo. Agora, isso eu ainda não testei ou provei através de pesquisa, Sim, mas eu estou falando para pastores e sim, professores igualmente, que certo. nessa época nós estamos enfrentando a realidade que não podemos ir ao Starbucks, né, para Sim, tomar café junto com uma pessoa. isso, Não, sim, não dá certo, não pode fazer isso, né, porque sim, sim, precisamos manter separação. Então, ah, a maneira que nós pensamos é o melhor para influenciar uma outra pessoa é de estar com eles presencialmente sim, e comunicar numa maneira que inclui a pessoa total, né? Eu estou com você, joelho a sim, joelho, e nós sim, estamos tomando café juntos, estamos sim, almoçando juntos. Isso cria um ambiente muito íntimo, onde sim, nós estamos compartilhando
no espaço similar no sim, mesmo tempo, né? sim, Então, há, existem dois fatores importantes no processo de transformação, esse espaço e tempo, né? Agora, nós dizemos que, então, presencial, tomando tempo com uma pessoa presencialmente, é o mais influente na vida dela ou dele. Agora que não temos o privilégio de usar espaço, nós deixamos, nos deixa com uma dimensão só. Então, isso, essa dimensão de tempo e frequência é mais importante, né? sim, Então, quando você e eu nos encontramos no Starbucks para tomar café, é um momento, uma hora e meia, que isso, você influencia minha vida através sim, desse espaço que temos juntos e esse sim, tempo. Agora, tira esse fator do espaço, como é que nós podemos manter o mesmo nível de influência sem sim, o fator de espaço? Bom, entendo, a única maneira que está aberto para nós agora sim, é a de aumentar a frequência de comunicação que temos, né? sim, sim, Não somente o tempo, mas a isso, frequência. É muito certo, importante esse fator. sim, Tirando o espaço, nós aumentamos a frequência. E, sim, através disso, nós podemos manter o mesmo nível de influência na sim, vida do estudante ou na vida sim, do outro sim, para influenciá-los, transformá-los, mas é um processo que requer mais frequência, né? isso, Contato mais frequente. Então, estou sim, observando que pastores estão utilizando os métodos tecnológicos assim sim, para ter um contato frequente com sim, os membros. Estou sim, notando que professores estão usando esses métodos tecnológicos para certo, aumentar a frequência de contato, sim, tirando o fator de espaço. sim, Precisamos aumentar o fator de frequência de tempo, né? Então, eu acho que o processo de influência, o processo de transformação não vai fugir. Nós sim, não vamos perder, mas sim, podemos alcançar e atingir e ter esse mesmo tipo de influência. É só que temos que mudar o ferramento e mudar o ritmo para que perfeito, tenhamos essa mesma influência, né? E agora, perfeito, aumentando a frequência de contato, requer mais tempo, né? sim, Mas através de métodos tecnológicos é simples. Olha, a sim, gente pode ter mais encontros durante o dia numa maneira sim, virtual do que podemos presencialmente. perfeito, perfeito, Eu não preciso viajar de carro 45 minutos para Los Angeles para tomar sim, café com um um pastor, um amigo, professor, um estudante. Eu posso perfeito, agora, num instante, eu posso estar sim, tendo essa influência. Então, perfeito, muito interessante. Parece que a gente está chegando mais perto de Deus, né? Sem tempo e espaço. não, é verdade. E uma coisa também interessante, Kevin, que você está colocando, né? Tirando o espaço, fica a questão do tempo, não só de um período maior, mas de mais vezes.
Mas outro detalhe também que eu acho que cabe aqui é a intensidade. Porque, veja bem, quando você está vivendo ali, convivendo com a sua esposa diariamente, tem uma intensidade. Quando você viaja e vai falar com ela, amplia os afetos. Porque está distante, porque a saudade aumenta. Então, eu entendo também que, virtualmente, você pode ter uma intensificação dos afetos. Ou seja, você pode fazer daquele mesmo tempo mais intenso. Exatamente. Até pela falta que se tem, né? Exatamente. Sim. Agora, a coisa que nós perdemos, e para mim é uma pena, mas para outros não. Mas a coisa que nós faltamos nesse tipo de mudança de metodologia, como é que se diz? Delivery mechanism, mecanismo de entregar a nossa influência uns aos outros. O que perdemos são as experiências comuns, né? Shared, as experiências que nós temos, você e eu, quando nós entramos no Starbucks, e nós temos uma experiência comum quando eu recebo o meu café e eu deixo a xícara cair e quebrar, né? E você e eu, nós respondemos a essa experiência, que é uma experiência comum. Perdemos isso. Porque não tem tantas oportunidades para esse tipo de vivência normal ou vivência comum juntos no mesmo espaço. Mas eu ainda estou pensando que até isso pode ser replaced, pode ser replicado. Isso, recolocado, né? Achar uma outra forma de... Exatamente. Pode ser recolocado em outras maneiras que ainda estamos descobrindo, né? Então, até a nossa experimentação terça desta semana, quando não deu para fazer conexão, né? Isso é uma experiência comum que temos. Não tem a intensidade de quebrar a xícara no Starbucks, mas ainda eu acho que há maneiras de recolocar esse tipo de experiência na nossa relacionamento. Interessante. Kevin, pensando também numa visão mais global, que eu sei que é uma visão que o senhor tem, atribui a Agostinho a frase de que o mundo é um livro de 2 páginas. Quem não viaja conhece uma só. E pensando nessa forma global e pensando também que... Tá. Pensou que está aí, né? Você pensou que Jesus retornou, me tirou e... Eu falei assim, tô mal na fita, né? E a promessa que nós tínhamos é que até 2000, o ano 2020, teríamos internet como se tem luz elétrica, em todos os lugares. E a promessa parece que não foi cumprida. Com esse conhecimento que o senhor tem de Ásia, África, como que esses países estão lidando com essa questão? Quando falta o componente tecnológico, quando falta a internet, o senhor tem tido algum conhecimento? Como que está essa questão a nível mais mundial? Eu não entendi uma palavra que o senhor usou, como eles estão... a pergunta é como eles estão respondendo, é isso? Exatamente. Isso é realmente um problema. É um problema grande, é um problema importante. Então,
existe o internet em mais lugares que nós pensamos. É muito interessante. Quando eu Legal. viajo para países, ah, mais, como é que se diz? Underdeveloped. Menos desenvolvido. Exatamente, é. Quando eu viajo para países e culturas assim, é interessante, quando eu entro para fazer uma palestra, um seminário, de vez em quando eu estou pensando, olha, provavelmente eles não têm recurso técnico, então eu vou pedir um quadro branco, né? Ou Sim. um quadro de X. Giz. E aí, como é que chama isso? Giz. Quadro de X. Eles me dizem, nós não temos quadro branco, nós não temos um quadro de X. Opa, como é que eu vou fazer isso? Seria ótimo se eu tivesse um projetor digital. Bom, temos projetor digital, só que não temos quadro branco, né? É muito interessante que eles têm esse técnico. Então, existe o internet em partes do mundo que é uma surpresa, né? Legal. Agora, a verdade é que mesmo que essa trajetória de todos tendo internet ainda não alcançou todos. Lógico. Então, existe áreas do mundo, mesmo no Brasil, né? Existe áreas onde eles não têm internet. Existe aqui, na minha comunidade, as escolas públicas, eles mudaram todas as aulas para a internet. Legal. E descobrimos que existem famílias pobres que não têm o internet. Então, várias igrejas eles pagam para que essas crianças podem ter o internet para continuar as aulas, né? Então, existe no mundo essa realidade. Ainda não estamos experimentando a realidade e o resultado disso, mas o medo que eu tenho é que nesta circunstância nós vamos potencialmente criar um mundo mais segregado ou um mundo mais dividido. Uau. Mas agora vai ser um mundo mais dividido dentre daqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Até agora, a acessibilidade, estou pronunciando... Isso, acessibilidade. Acessibilidade, até este ponto, acessibilidade é um resultado de dois fatores. Dinheiro, dá para pagar, né? E geografia. Será que eu posso estar lá ou é distância demais? É uma distância demais. E acessibilidade é mais conectado à economia, à habilidade de pagar. Agora, no futuro, a acessibilidade vai ser mais o resultado de internet, de conexão virtual, né? Mais do que uma acessibilidade econômica. Isso é uma possibilidade que na corrida de mudar para toda a educação sendo virtual, nós vamos criar esse nível da cultura com pessoas sem conexão, sem acessibilidade. E isso talvez vai criar uma separação maior. Sim. Né? Entendi. É um desafio, né? Mais um desafio, né? Mais um. O Kevin, outra questão que eu fiquei pensando bastante é nessas visitas e treinamentos que você faz
África, Ásia, mesmo na Europa, na América do Norte, na América Latina, né, pelo menos no Brasil. É, que país consegue aproximar mais, na sua experiência, dessa educação integral, dessa educação para a vida? Que país o senhor percebe que parece que eles aproximam mais, talvez por fatores culturais ou por visão da liderança? Como que é que o senhor vê isso? Isso é uma pergunta muito boa. E também eu sei que essa pergunta tem overtones, tem implicações políticas, né? Variadas. Sim. E eu quero tomar muito cuidado com isso, porque no processo de identificar áreas onde eles estão fazendo isso com mais eficaz, Isso, uh, eficaz. Tem a possibilidade de também implicar ou comunicar que é melhor. E eu não quero fazer isso, né? Legal, legal. Mas, bom, geralmente eu acho que os países, como é que se diz, ocidentais, o Western culture, a cultura oriental. Não, ocidental. Ocidental é a nossa. Exatamente. Então, essa cultura ocidental tem mais possibilidade e também mais engajamento nesse tipo de educação, mais engajamento natural, né? Interessante. É muito interessante, porque eu acho que isso é por causa da história destes países, que são países já integrados, né? Sim. Eles estão sendo, bom, é uma pena que que não estamos juntos num auditório ou na sala de aula com quadro branco, né? Mas eu gostaria de usar. Mas é muito interessante que aqueles países e culturas que têm dentro de si mesmo mais variedade étnicas, variedades históricos, esses países têm uma tendência de ser mais focado em educação de integração. Então, interessante. É muito interessante, eu acho também. E então isso é um ponto. Quando eu viajo para a Ásia, especialmente, não Ásia Southeast, Sul-Este, mas a Ásia Central, né? Eu só vejo pessoas, por exemplo, na China, vamos usar, né? Lembra que eu não quero criar uma situação onde parece que estou condenando uma cultura, por favor, né? Lógico. Mas quando eu viajo para a China, o único tipo de pessoa que eu vejo são chineses. Cabelo preto, olhos bem escuros, pele que é mais um pouquinho amarelo ou mais um pouquinho mais colorado. Então é o único tipo de pessoa que eu vejo. Só isso. É uma cultura muito monolítico. Né? Quando eu viajo para a África Central, a única pessoa que eu vejo lá são pessoas pretas, né? E nessas culturas onde não tem uma variedade histórico, étnico, até variedade político, existe uma tendência de
perseguir educação numa maneira compartimentalizado. Sim, Então, em China, estuda matemática, é sim, muito bom com matemática, muito bom com números. Saindo deste comportamento, sim, não existe muita habilidade, mas sim, dentro deste disciplina existe muita habilidade sim. profundo, mas não Interessante. existe uma habilidade mais Transversal. exatamente Interessante. transversal. E quando eu entro numa cultura como a cultura brasileira, também a cultura aqui americano, quando eu retorno para meu país, minha cidade de Los Angeles, eu chego no Sim, aeroporto e quando eu saio do avião, eu vejo preto, marrom, amarelo, branco, eu vejo tudo, né? interessante. Cabelo bem diferente, né? Sim, É uma mistura de sim, todas sim. as etnias. E também eu vejo aquelas pessoas que têm uma mistura de todos. Legal. E nesse tipo de cultura, eu percebo que as habilidades compartimentalizadas não são tão celebrados, Sim, mas as habilidades de integrando as várias disciplinas, sim, as habilidades, como você diz, sim, transversal através de todas as disciplinas, de manobrar as circunstâncias da vida sim. com adaptability. Isso, adaptabilidade. Isso. Isso, É muito maior. É por interessante. isso que quando essas pessoas enfrentam um problema complexo, eles têm mais habilidade de engajar e caminhar através desse problema complexo, porque eles têm um pensamento, um desenvolvimento mais integrado e Sim, não compartimentalizado. interessante. É. Então, agora, aqui nós frequentemente os professores eles dizem, olha, eu sou professor de matemática, eu tenho um menino aqui que sai dos subúrbios, que lhe parece bem lazy, bem, não sei como é que se diz. Lento, devagar. Isso. E aqui eu tenho um estudante da China, e o professor está pensando, na minha aula, eu acho que essa pessoa chinesa vai tomar nota maior ou melhor Sim, do que esse isso, menino que sai da subúrbia. sim, E geralmente eles fazem uma nota melhor, né? Agora, sim, enfrentando ou enfrentado com um problema mais complexo, mais circunstancial e da realidade, geralmente nós percebemos que esse menino da do subúrbio. subúrbia, que tem uma história mais integrada cultural, ele que vai responder de uma maneira melhor e Interessante. adaptável. Entendeu? Muito interessante, muito. Eu percebi. Porque É, normalmente a gente pensa o contrário. é, é, é. Porque nós colocamos o pensamento que notas acadêmicos melhores vão vão tornar a ser uma pessoa mais adaptável e mais Hum, capaz de sucesso. E isso interessante. não é uma Não é fácil. fórmula natural,
Exatamente. É a pessoa que tem uma base mais pleno, mais largo em várias áreas, que vai ter a possibilidade de engajar as realidades da cultura de uma maneira mais adaptável, que vai ter mais sucesso em engajando essas circunstâncias. E isso que estamos descobrindo em educação superior, que é o mais importante no desenvolvimento dos estudantes. É por isso que nós queremos não somente treinar a pessoa, a mente, para fazer matemática, mas queremos influenciar e formar a pessoa, o ser, para que a informação que ela tem pode ser útil na vivência diária e na liderança do mundo culturalmente em gerações que vêm. Muito interessante. E então, estou percebendo, você me pede quais são os países. Então, eu estou notando que essas culturas mais integradas têm essa habilidade de adaptabilidade. Pode ler também, tem estudos no Harvard Center for Business, no Harvard University, que existem, Ronald Heifetz, que alguns de vocês provavelmente conhecem, essa diferença entre liderança técnica e liderança adaptável, né? Muito, muito importante. Cultura forma pessoas ou técnicas ou pessoas adaptáveis. E a cultura mesmo informa isso. Agora, outra coisa, e eu vou ser muito breve, outra coisa são as circunstâncias políticas e a filosofia educacional. Nos países onde nós vemos que educação é somente para ganhar emprego, somente isso. Eu quero receber a graduação para que possa receber emprego. Esses tipos de países geralmente não colocam ênfase no processo de integração. E eu estou percebendo que os países que reconhecem que educação, graduação para desenvolvimento do ser, eles que estão criando uma geração de pessoas que podem pensar largamente. E eu conheço o sistema aqui nos Estados Unidos muito, muito bem, melhor do que qualquer outro lugar. E aqui a nossa base de educação, graduação, não é para ganhar emprego. É claro que com um bacharelado você vai poder ganhar emprego, mas o foco central não é para ganhar emprego, é para o desenvolvimento do cidadão de uma maneira integrada. É por isso que toma mais tempo para ser por exemplo, um advogado, porque tem que terminar o colégio, depois a universidade, é para a formação. Muito obrigado, viu, Kevin? Muito bom. Eu vou comunicar com o senhor para a gente marcar outra. Continuar a conversa. Bom. Deus abençoe ricamente